Você pode estar perdendo dinheiro, empresário, só porque você está desorganizado. Presta muita atenção nessa estrutura que eu montei aqui para te apresentar um plano prático para você que é um pequeno e microempresário entender como você pode estar deixando o dinheiro descer pelo ralo pela falta de organização e automação de processos. Toda empresa ela tem uma infraestrutura básica que faz com que a roda gire, faz com que você, como empresa, venda mais, atenda melhor o seu cliente, fidelize, faça com que ele compre mais vezes e, principalmente, faz com que esse dinheiro que entra através das vendas fique no seu caixa, faça com que você retenha o dinheiro. Como você faz isso? Através de controles. Você controla a inadimplência e você controla o dinheiro que entra, reinvestindo parte desse dinheiro no seu negócio e retirando uma outra parte para o seu sustento. Mas a desorganização faz com que você pague despesas que não precisava ou deixe de cobrar clientes que estão inadimplentes com você. Muitas vezes você dá crédito no seu negócio e não tem organização suficiente para cobrar esses caras, para cobrar os seus clientes. Isso faz com que você tenha um desempenho muito inferior ao que você poderia ter no seu negócio. Então vamos lá. Estrutura de um negócio. Aqui nós temos uma trilogia muito importante, básica, que chama-se Pessoas mais Processo mais Tecnologia. Isso faz com que você entregue o seu produto ou serviço ou a sua solução. Com isso, você tem a possibilidade de ter um corpo técnico, um time qualificado, pessoas para atender o seu cliente, pessoas para processar, fazer entrega lá da venda e os processos que dizem como fazer. As pessoas, quem executam, e os processos dizem como executar, como fazer. É o seu jeito de fazer o teu negócio entregar a sua identidade, o seu perfil de qualidade de mercadoria ou de prestação de serviço. E aí você tem a tecnologia que roda junto com as pessoas e os processos, fazendo com que a tua empresa utilize ferramentas que vão trazer muito mais eficiência, velocidade e automação para dentro do jogo. Aqui nós temos a geração de indicadores, análise e gestão, e é onde muitos pequenos e médios empresários deixam a desejar, Geração de oportunidades. Quando você começa a ter a análise e a gestão do seu negócio de maneira clara, onde você consegue enxergar os seus números, entender quem são os seus principais clientes, entender a sua despesa, a dinâmica mensal, ver gráficos de desempenho do seu faturamento, do seu lucro, tudo isso começa a te dar visão e clareza, fazendo com que você identifique e gere oportunidades. Você consegue se relacionar melhor com a tua base de clientes, você consegue produzir mais conteúdos com base nas dores dos seus clientes, você consegue ter indicadores que dizem para onde você está indo. Com essa clareza, você consegue definir metas claras e com isso você consegue também desenvolver mais pessoas, processos e tecnologia, trazendo mais soluções para que você obtenha uma performance cada vez melhor. A performance de um negócio, ela está diretamente atrelada a alguns fatores de desempenho. São eles vendas, gestão e liderança. A venda é o motor que faz com que a sua empresa cresça cada vez mais. A gestão é justamente a obtenção do recurso através da venda, a entrega através das pessoas e da tecnologia e a retenção desse dinheiro para reinvestimento no negócio através de uma boa gestão de controle financeiro. Então essa trilogia, ela permite que você cresça com qualidade e clareza, fazendo investimentos, expandindo o seu negócio, porque você normalmente, quando está pequeno, você trabalha para ter quase um salário, Você trabalha para fazer o negócio acontecer, você não está preocupado tanto em retiradas. Mas a partir do momento que você começa a ter sucesso, começa a crescer o teu negócio, está na hora de você começar a evoluir a tua visão para uma visão mais estratégica, uma visão mais de resultado no longo prazo. E para você garantir essa continuação do seu negócio, esse crescimento contínuo,
você precisa trazer fundamentos que no começo você não está tão preocupado com eles. Porque o empresário pequeno ele liga o modo sobrevivência no início, ele quer pagar as contas. E é normal, todo negócio ele começa pequeno, mas a partir do momento que você entende o jogo, começa a melhorar, aperfeiçoar, trazer mais pessoas, montar melhores processos, você começa a ter uma possibilidade de escala. Porque o que faz você enriquecer na tua empresa é escalar. E escalar não tem limite. Geralmente você tem limite para corte de gastos, você tem limite para algumas questões físicas de crescimento, mas para vender mais você normalmente não tem limite. Quanto mais você vende, mais o seu negócio cresce. Você vai precisar de uma loja maior, você vai precisar trazer mais pessoas, mais recursos tecnológicos. Então, quanto mais você vende, mais você tem a chance de escalar todo o seu negócio. Porque cortar custo, como eu falei, é mais limitado, né? Você tem que pensar em expandir para frente, para cima. O custo ele não deve ser totalmente focado em corte, ele tem que ser focado em controle. Você tem que focar em expandir as vendas e controlar o custo. Esse é o segredo. E aí a gente tem essa infraestrutura que, no final das contas, né, você depende e precisa de pessoas o tempo todo. E o desempenho das pessoas depende de uma coisa chamada cultura, né? A cultura dentro da sua empresa, ela define o padrão de comportamento. Porque a técnica você treina o seu funcionário, você ensina para ele, você mostra como atender um cliente na hora de fazer uma venda, você dá técnicas para ele. Mas o comportamento, né, a forma como ele tem que se comportar, se vestir, falar, escrever, isso é parte da cultura de uma empresa. Tem culturas que são voltadas mais para o resultado, são mais agressivas, né, na cobrança. Tem outras que são mais voltadas para o bem-estar dos colaboradores, para um ambiente um pouco mais suave, mais leve. Isso, invariavelmente, né, tem a ver com o dono, tem a ver com a visão do negócio. Então, o colaborador, quando ele entra numa empresa, ele é novo, ele vai se adaptar a essa cultura. E, às vezes, a personalidade daquele colaborador, ela não condiz com a cultura da empresa. E está tudo bem, isso é normal, as pessoas são diferentes, os lugares são diferentes, mas é importante que você entenda o jogo e entenda também que essa estrutura pode se aplicar a qualquer porte de negócio, principalmente os menores, né, que ainda estão numa fase de amadurecimento da sua estrutura, né, organizacional. E aí a gente tem, né, hoje, né, o que a gente chama de Business Process Outsourcing, ou BPO, né, é um termo em inglês aí, difícil de pronunciar, né, Business Process Outsourcing, que quer dizer terceirização de processos de negócio. Business, negócio, processos e outsourcing, né, que é terceirização. Nós hoje temos soluções aqui de BPO que a gente chama financeiro, tá? Quando você terceiriza qualquer coisa é BPO. O financeiro, por exemplo, é possível você terceirizar essa gestão, essa automação, porque você não tem essa automação muitas vezes no teu negócio. Você ainda utiliza planilhas de Excel para fazer o controle do seu contas a pagar. Você não tem controle do que sai do seu caixa, você paga as contas, né? E muitas vezes você delega para terceiros, então às vezes é até mais grave, porque tem terceiros envolvidos com a gestão financeira, sem que você consiga controlar e ter ali a precisão do que está acontecendo. Isso pode estar gerando prejuízos, né, desperdício, e você não tem braço para fazer a conferência, né? Às vezes você tem um volume muito grande de entradas e saídas e você não tem braço. Então você se preocupa em pagar as contas em dia e gastar alguma coisa para você, enfim, tira ali uma retirada, faz uma retirada e isso faz com que o teu negócio ele rode, ele ande, mas não tem performance pela falta de indicadores, falta de gestão, falta de análise dos números. Então é importante que você pense em, ao crescer, também desenvolver a parte da gestão, porque é isso que vai fazer com que você consiga escalar o teu negócio. Você vai crescer até um ponto, depois você vai começar a ter dificuldades pela falta de automação, falta de mais processos, falta de tecnologia.
Então é super importante ter essa visão de longo prazo, essa visão sistêmica, essa estrutura que se aplica a qualquer tipo e tamanho de negócio, tá? Então a gente está aqui hoje com projetos, né, na Dário Alves Contabilidade, com soluções para ajudar esses pequenos e médios empresários que faturam de 10 mil por mês até 500 mil por mês, que já é um porte médio ali, que a pessoa já tem muito mais processos e pessoas, mas mesmo assim a gente ainda encontra muitos negócios arcaicamente fazendo a gestão em modo manual, quando hoje você já tem muita tecnologia para fazer uma gestão financeira, com conciliação bancária, com controle de contas a pagar e receber e geração de indicadores, de números do seu resultado, com clareza, com precisão. Então isso hoje não é um produto altamente caro, inacessível, pelo contrário, você tem soluções de baixíssimo custo para o benefício que você tem e você pode implantar no seu negócio agora, se assim você desejar. Especialmente na era que nós estamos da inteligência artificial, que você consegue gerar relatórios, análises e uma série de outras possibilidades com muito mais facilidade e clareza dentro do que a tecnologia nos permite fazer hoje. Então, se você está precisando levar o seu negócio para o próximo nível, está precisando implantar mais processos dentro da sua empresa, desenvolver mais as pessoas e principalmente, né, elevar o nível da sua gestão, pode contar com um escritório de contabilidade como o nosso, como a Dário Alves Contabilidade, que nós desenvolvemos soluções para os nossos clientes para ajudar você a dar esse próximo passo na tua gestão e assumir o controle do seu negócio de maneira muito mais clara. E qual é a consequência disso? Você vai ter muito mais liberdade. Liberdade para viver e liberdade para crescer. Porque a gente sabe que do jeito que os empresários estão, dessa forma que eu trouxe aqui, mais desorganizada, mais no modo manual, muita coisa ainda depende do dono. São processos que poderiam já estar terceirizados, não só com funcionário, mas com uma empresa como a nossa, com sistemas, e o dono não perde o controle, pelo contrário. Nós aqui, por exemplo, na gestão do BPO financeiro, nós não mexemos com o dinheiro da empresa. Ninguém precisa mexer no seu dinheiro. Quem mexe com o dinheiro é o dono. Quem autoriza os pagamentos é o dono. Nós fazemos todo o trabalho de organização do contas a pagar e a receber, lançamentos no sistema, agendamentos no banco. A gente não autoriza pagamento. Isso é um papel exclusivo do dono, a menos que ele tenha uma pessoa de muita confiança, que já trabalha há muitos anos e ele possa delegar essa tarefa. Fora isso, é tarefa do dono ir lá e autorizar. É um trabalho muito rápido, fácil, ele consegue conferir todas as contas. Então, é um Business Process Outsourcing financeiro, uma terceirização de processo financeiro. Quer outro exemplo? Departamento pessoal, por exemplo, né? Nós fazemos departamento pessoal aqui de várias empresas, a maioria dos nossos clientes aqui, que tem empregados, né? Ou se não todos, quase todos, eles fazem o departamento pessoal conosco. Isso é uma terceirização de processo, de gestão de folha de pagamento. Tem empresas que têm o próprio departamento pessoal dentro do seu negócio com seus próprios colaboradores. Nesse caso, ele não está terceirizando. Quando você tem um contador que faz a sua folha de pagamento, é uma terceirização de processos. Idem para a contabilidade, para o fiscal. Então, é normal você terceirizar algumas partes da sua empresa para que você obtenha um máximo de resultado com processos, com tecnologia e pessoas que são muito mais qualificadas. E o custo, obviamente, de você terceirizar é infinitamente menor do que ter um colaborador dentro da sua empresa com férias de terceiro, encargos trabalhistas, um salário para fazer aquele trabalho ali, que você acaba também perdendo. Caso ele saia, você acaba perdendo aquela pessoa e aquele processo. Então, terceirizando com uma empresa, esse risco ele é extremamente baixo e você consegue obter o máximo de resultado do seu negócio. Então, eu quero te convidar agora a entrar aí no nosso site, darioalves.com, e marcar uma ligação conosco para você entender como funciona o nosso sistema de atendimento de assessoria contábil, desde a folha de pagamento do departamento pessoal até a gestão financeira e automação do seu negócio para a organização do contas a pagar e a receber
e você vai entender como a nossa solução pode trazer para a sua empresa muito mais crescimento e previsibilidade. E no final da linha, liberdade e lucro para você, dono e dona da sua empresa. Eu sou Moisés Dário Alves, segunda geração da Dário Alves Contabilidade, e vai ser um prazer poder falar com você.